Olá pessoal, aqui é o Wagner. Vou estar falando aí sobre técnicas do chute aí para concurso. Então vamos lá. Quando chutar e qual a importância aí dessa técnica, tá? Bom, a gente chuta porque não sabemos a resposta, né? Não estudamos o que deveríamos fazer, não fizemos e aí temos que chutar. Então a gente vai ver aí no decorrer do vídeo que essa técnica aí é muito importante, porque se a gente integrar ela ao nosso conhecimento tradicional, o nosso desempenho aí vai ser muito melhor, tá? Vai subir bastante. Então, primeiro item, né? A gente observa aí, se pegar as provas de concurso, que a maioria das provas são ou no estilo certo ou errado, né, que é bem o estilo aí da CESP, ou no estilo aí de múltipla escolha, né, onde ele dá 5 opções e apenas uma é verdadeira, né? A, B, C, D, E, e apenas uma dessas letras é verdadeira, tá ok? Vamos analisar o item 2. O que é que acontece também? Eles acabam aí tentando dificultar a vida da gente ao máximo, tá? Então eles usam aí, digamos assim, mecanismos aí anti-chute, né? Então ele usa teoria de resposta ao hit, uso de programas, psicometria, aí, estudo do comportamento, tudo para dificultar ao máximo, né? Na ilusão de que está separando os bons do ruim, né? Na ilusão de quem está separando os candidatos que realmente estudaram dos que não estudaram, tá ok? Eles também, para dificultar mais ainda, eles tentam punir, né? Com questões do estilo onde uma errada anula uma certa. Mesmo assim é provado, né, que vale a pena chutar nesse tipo de questão, tá ok? Isso é provado. E também tem outro item a ser analisado, né? Que é o item aí, classificação versus eliminação. O que é que acontece? Em alguns concursos, né? Digamos aí concursos de nível mais alto, às vezes tem 10, 15 vagas e, né, essas vagas não chegam a ser preenchidas. Por quê? Porque tem alguma matéria ali que é tão complicada, né? Que é aquela matéria que acaba aí eliminando a maioria dos candidatos. Eles não conseguem nem obter aí a pontuação mínima, tá? Então nesse tipo de concurso a gente deve estudar bastante essas matérias de peso, essas matérias aí, digamos, mais complicadas. Já o outro estilo, né, da classificação é aquele concurso, digamos assim, que é mais fácil, né? Mas aí acaba sendo mais fácil para todo mundo, né? E aí acaba um monte de gente passando, e dependendo da nota vai surgindo aí a classificação. Então nesse tipo a gente acaba tendo que estudar todas as matérias aí, digamos assim, de modo igual, tá ok? Então os examinadores, né, acabam aí estudando os candidatos, né, digamos assim, a banca, a instituição. Então elas fazem de tudo para dificultar a vida da gente. Então a gente deve usar isso a nosso favor. Como assim? Evoluindo cada vez mais, né? Então, por mais que eles tentem aí inventar sistemas anti-chute e tal, eles nunca vão conseguir, né? Porque a gente sempre vai estar evoluindo aí. Então a gente estuda a banca, a gente baixa as provas anteriores, tenta aí nas provas anteriores, né, ver as questões que acabam caindo mais, o tipo de assunto que eles mais abordam, né? Ou seja, a gente tenta enxergar aí os padrões, né? Enxergar padrões também no gabarito, né? Qual a cara do gabarito? Porque a tendência do gabarito é que eles distribuam aí as letras igualmente, né? Então a quantidade aí que deu letra A vai ser parecida com a quantidade que deu letra B e assim vai. Então a gente tenta enxergar esses padrões, tá? Então toda essa técnica a gente vai usar como estratégia. Então uma coisa bem interessante, uma dica interessante é a gente começar logo a estudar a técnica e depois fazer as questões. Não começar a estudar o material, né, os assuntos do concurso para depois usar a técnica. Então a gente estuda a técnica, depois vai para as questões e aí sempre a gente vai evoluindo aí com a técnica, tá ok? Então aí, digamos assim, a nossa primeira técnica, né? Primeira dica. Então tem as palavras aí que são palavras inclusivas e tem as palavras aí exclusivas. Então qual é a tendência natural? Então vamos ver. Por exemplo, se eu perguntasse, né, matar é crime? Então você observa que essa frase deixa a gente meio confuso, né? Agora se dissesse matar geralmente é crime, aí ninguém teria mais dúvida, né?
E se dissesse matar nunca é crime, aí uma coisa está sendo uma coisa bem rigorosa, né? Que fica complicado de se afirmar. Então o que é que acontece? Nas, digamos assim, ciências, né, não exatas, né, na área de humanas, eles acabam, para deixar uma coisa verdadeira, um item verdadeiro, ele acaba tentando usar aí palavras inclusivas, como geralmente, fundamentalmente, a princípio e assim vai. Quando ele quer, digamos assim, falsificar, né, deixar um item falso, eles acabam aí usando palavras exclusivas, né, como nunca, apenas, unicamente, em hipótese alguma e assim vai. Então, a tendência é que se tivesse uma das opções com esse tipo de frase, existia uma grande tendência dela ser falsa, né? Já matar geralmente é crime, a tendência aqui ia ser bastante aí para que ela seja verdadeira, tá ok? Existem também tendências aí ideológicas, né, do examinador, vamos dizer assim. Então, às vezes, né, a gente acaba aí entrando com recurso tal, porque por causa dessa ideologia, né? Porque no fundo, o que importa é o que o examinador pensa, né? O que ele disser que tá certo. Então, às vezes a gente conhece aí, digamos, pelo estilo da banca, né? Pela ideologia, a gente conhece, sei lá, a ideologia dela econômica ou digamos assim, ela tenta ser justa em alguma coisa, né? Também vamos analisar também os itens aí onde elas colocam as frases, digamos assim, de modo politicamente correto. E a gente vai ver também que boa parte das questões a gente consegue resolver apenas com o bom senso, né? Um conhecimento básico dá pra gente resolver as questões. Então, por exemplo, o Enem, através aí do INEP, a gente tem o seguinte, que ele é bem favorável, aí, se você pegar as questões do Enem, ele é bem favorável aí ao meio ambiente, à saúde, os direitos humanos e assim vai, né? Então essa é a tendência ideológica do Enem. Então na maioria das questões ele está sempre aí favorável a essas questões. Então aí, se você pegar as provas do Enem, você vai ver que os textos delas são muito longos e acaba aí às vezes até a gente não tendo tempo para resolver. Através disso, se você digamos assim, treinar bastante, você vai ver que você acaba aí conseguindo resolver as questões do Enem sem precisar ler esses textos, né? Já indo de cara aí com as opções, tá? Com as proposições já, diante das proposições você já pode analisar aí quais são os itens verdadeiros ou falsos, ok? Os, digamos assim, examinadores, eles também tentam deixar a gente o máximo possível confuso, né? Então eles vão tentar aí falsificar, né, ou falsear os itens. Como assim? Quais são as maneiras? Então a gente na verdade quando está diante de uma prova, né, principalmente as de múltipla escolha, né, de 5 opções, a gente não procura a certa, né? A gente procura aquela que está mais certa. Então ele às vezes coloca parcialmente, ele pega um item e coloca o item aí, o item parcialmente correto, para tentar deixar a gente confuso o máximo. Eles também tentam, digamos assim, colocar aí duas verdades, né? Duas verdades que uma é causa e consequência da outra, né? Então é uma coisa bem para deixar confuso mesmo. Tem também as cascas de banana, a gente vai ver aí nas questões, né, onde a maioria das pessoas acabam aí, né, tropeçando, porque a tendência grande é marcar aquele tipo de questão. E o examinador, digamos assim, como ele estuda o candidato, ele acaba tendo, por esse estudo, né, a facilidade de perceber como o candidato vai pensar, né? Eles acabam assim colocando as questões aí de propósito para que o candidato tenda aí a errar o item, né? A questão. Então o examinador ele sempre está estudando o candidato, né? Como é que o candidato pode pensar para errar tal questão? Então ele acaba botando lá aquele item para o candidato marcar. Tem também aí a famosa aí, digamos, batata podre, né?
onde aparentemente aquela frase lá longa, né, é verdade, só que acaba ali tendo pequenas palavras que faz com que tudo aquilo ali seja mentira, né? Porque se existir alguma mentira lá dentro, acaba tudo aquilo ali que ele falou sendo mentira, né? Ou seja, uma batata podre no meio de várias boas, acabam deixando aí todas podres, tá ok? Temos também aí a inversão, né? Então eles tentam aí, digamos, fazer trocas de conceito, de definições, né? Então, de modo geral, são esses os itens aí que eles tentam fazer com que o candidato fique bastante confuso e tentando, digamos assim, falsear aí os itens, tá? As questões. Então, aí falando mais um pouco sobre a batata podre, o que é que acontece? De modo geral, a gente tem o seguinte, né? Ou eles copiam aí de um trecho verdadeiro e acabam fazendo a inclusão de um texto falso. Geralmente esse trecho falso eles colocam no final da frase, né, no final da proposição. Então essa é a maneira mais geral aí que eles tentam colocar a batata aí podre, tá ok? Então quais são as pistas que a gente tem disso? Então vamos lá. Primeiro, o tamanho dos itens, né? A gente vai ver isso quando estiver resolvendo as questões, né? Então você vai ver lá nas proposições, nas opções, que às vezes uma resposta é maior do que a outra, e tentando enxergar um padrão a gente consegue descobrir qual é a verdadeira, né? Existe uma tendência grande digamos assim, dos grandes ou pequenos, né, serem verdadeiros, né? Os grandes itens, as frases maiores, como também as pequenas, né? Porque ele acaba deixando as outras, né, como apenas uma é verdadeira, então ele acaba deixando as outras num padrão, né? Então tudo com tamanho normal, ele acaba ou aumentando demais algum ou diminuindo aí demais, fica diferente, tá ok? Tem também a famosa aí ovelha negra, né? Onde você vai perceber, tipo, nas questões de 5 opções, então tem 4 muito parecida com a outra e tem apenas uma ali que você vê que está totalmente diferente das outras 4, né? Então geralmente essa é a opção correta. Outra técnica aí, digamos aí, eu acho que é uma das que é mais usada, que é a famosa técnica aí da mais votada, né? Quando tem bastante itens aí semelhantes, a gente vai ver isso aí na resolução de algumas questões. E também aí, né, a gente vai conseguir eliminar alguns itens que são absurdos, tá? Então o que é que acontece? Se a gente unir o nosso conhecimento tradicional com essas técnicas, a gente vai com certeza ter um desempenho muito maior. Por exemplo, então aqui tem, digamos, uma foto de um casal aí que está apaixonado. Então garanto a você que você vendo aí duas pessoas, eu acho que a sua intuição vai dizer quando realmente elas gostam uma da outra, por mais que elas tentem assim disfarçar, né? Então quando a gente usa o conhecimento de linguagem corporal, né, com o que sai da boca da pessoa, você acaba tendo aí uma capacidade de saber se realmente aquilo que sai da boca da pessoa é verdade ou não, né, através do estudo da linguagem corporal. Então se você estuda a linguagem corporal, né, e analisa, né, o que sai da boca das pessoas, você com certeza aí vai ter chances de avaliar melhor a situação, tá ok? Podemos usar também, né, o uso da lógica. Por exemplo, a gente vai ver aí na resolução de algumas questões. O que é que acontece? Então imagine a seguinte proposição: se o sujeito estuda matemática, então ele passará aí em concurso. Vamos supor que isso aqui é verdade. Agora imagine uma segunda proposição, né? Vamos supor aí um segundo item: se o sujeito não passar em concurso, então ele não estuda matemática. Então vamos supor que aí ele tivesse alguma questão e nas opções, né, tivesse como resposta esses itens. Então o que é que acontece? Se a gente tiver um pouco de domínio da lógica, ou seja, um pouco de conhecimento tradicional, olha o que vai acontecer. Na verdade, a proposição 1 é equivalente à proposição 2, tá? Ou seja, elas estão dizendo aqui a mesma coisa de modo diferente. Tá ok? Alguns filmes aí que eu acho interessante, né? Filmes que falam de padrões, filmes que falam de lógica. Tem aí alguns que eu assisti, achei bem interessante. É o Pi. Tem também aí Uma Mente Brilhante. O Pi fala muito
de padrões, tá? Uma mente brilhante, onde o John Nash aí acaba querendo achar uma tese, fazer algo realmente aí brilhante, ele acaba tentando enxergar padrão em tudo que ele olha, né? Tem também aí o filme aí Enigma de um Crime, também muito bom, falar sobre sequências e tenta também enxergar padrões também. Bom, os créditos aí a essa aula vai aí pro professor Paulo César, também conhecido aí na internet como Sapoia, tá? Basta pesquisar aí sobre ele aí, tem vários vídeos aí no YouTube, né? Qualquer dúvida aí você pode estar entrando em contato comigo. Bom, agora a gente vai estar aí resolvendo algumas questões. Então deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui algumas questões. Por exemplo, aqui. A maioria das questões que eu resolver, né? Eu vou resolver de matemática, tá? Mas eu vou pegar essa aqui de português, onde eu vou mostrar aquele fato do uso da lógica, né? A gente vai tentar usar, digamos, o conhecimento tradicional. Então aqui tem uma questão onde ele dá 3 proposições, ó, nem vou ler, tá? Nem vou ler. Agora observa aqui nos itens. Então a letra A diz: apenas uma é falsa. A, B, 3 são verdadeiras. C, as 3 são falsas. D, apenas 2 são verdadeiras. E a E, apenas 2 são falsas. Então o que é que acontece? Observe. Se apenas 2 são verdadeiras, então é porque, se 2 são verdade, então porque uma é falsa. Então logo você pode descartar a letra D e a letra A, tá ok? Porque como a gente sabe que só tem apenas uma dessas opções verdade, né? E aqui a gente tem aqui, através do uso da lógica, que tem 2 itens falando a mesma coisa. Então a gente descarta, ó. Então a probabilidade aí de AC já aumentou bastante. Então é isso aí que eu falo aí sobre a integração, né, do conhecimento tradicional, né, com as técnicas, tá? Então aí você já aumenta a probabilidade bastante de acertar a questão, tá? Você não vai marcar nem a A nem a D, tá ok? Então vou pegar outras questões aqui, vamos ver aqui, para conseguir acompanhar as técnicas, tá? Então vou pegar aqui algumas questões. Então, deixa eu ver aqui algumas questões. Então aqui a questão de português a gente já viu. Então vou pegar essa daqui, ok? Então vamos ver essa questão aqui. Essa questão aqui caiu num concurso aí da Polícia Militar, né? Então aqui já dá pra gente ver, ó. Então observa aí, né? Tem uma questão, não vou nem ler. Então de acordo com as opções, ó, a gente usando aquela ideia aí da mais voltada, se a gente fosse chutar, qual seria o item aí mais interessante pra gente chutar, né? A tendência é maior. Então você vê aqui que a maioria das questões, né, tem 3, né? São todas aí, digamos aí, os itens em volta aí de 30 mil, 40 mil, né? Então ó, tem sempre o 3, aqui a letra A aparece o 3, a letra C também tem um 3, aí a letra E. Também aparece bastante aí, né, o 7, né? Então aí é o que aparece mais, ou seja, a ideia da mais voltada. Então aí seria interessante a gente estar marcando a C, né, ou a E. No caso aqui dessa questão, a opção correta é a letra C, tá ok? Aí como é da área de exatas, então você vê que é um pouco mais complicado a gente estar, digamos, aplicando as técnicas do chute, mas nas questões aí de humanas, né, das ciências aí não exatas, você vê que é bem mais simples, tá? E o Sapoia aí, ele resolve bastante questões do Enem, dá bastante exemplo, tá? Vale a pena aí ver os vídeos dele. Então vamos ver outra questão. Vou pegar aqui a 23 da PM também, da polícia aí. Então vamos analisar a questão. Então, ó, não vou nem ler. Então o que é que acontece? Então você observa aqui que o único item, digamos, ó, observa que tem uma ordem, ó, 3, 4, 5 e 6, né? Existe um padrão, então ele dá um pulo danado aqui, já vai pro 12. Então qual o pensamento? Ou esse 12 é absurdo, né? Ou é absurdo, ou o 12 é a ovelha negra, né? E aí acaba tendo uma tendência forte aí de ser a opção correta. E nesse caso aqui da questão 23, a letra E é verdadeira, tá? Ou seja, aqui é o 12 realmente. Então aqui o 12 é a ovelha negra, tá ok? Vamos pegar uma próxima questão aí. Questão aqui 25. Da PM também, da polícia. Tô pegando essa questão porque foram as questões que eu resolvi. Então tem aqui a questão de número 24, né? Então não vou ler.
Então aqui nas opções o que é que acontece? Observe, né, que o padrão aqui é pouco, né, então tem questões que ficam complicadas de você chutar, né? Então aqui na questão 24 observe que o padrão é pouco, né? Então tem aqui o 2 aqui na letra B, o 2 na letra C, tá? Então aqui tem um padrão é bem pouco, né? Ficou complicado a gente usar uma das técnicas aqui, né? Tem também a letra D que tem um 5 e a letra B. No caso aqui da questão número 24, a opção correta é a letra E, tá ok? Então você vê que às vezes fica bastante difícil estar aplicando essas técnicas aí na área de exata. Ó, na questão 25 é interessante que é que acontece? A letra A na frase tem uma quantia, né, de uma quantia. Na letra B também tem de uma quantia. Na C também, né, só que na letra C ele tem de uma quantia correspondente, né, de uma quantia correspondem, né. Na D ele tem essa mesma frase, ó, de uma quantia corresponde, e na E também. Então o que é que acontece, né? Então existe um padrão entre a C, a D e a E. Então se eu for chutar essa questão, eu chutaria aí na letra B ou na letra A, porque foge um pouco do padrão, né? Outra coisa também é que lembra que o tamanho do item, né, ele pode denunciar aí a questão, né? Então você vê aí que a letra B é bem maior, e nesse caso aqui é a opção correta, a letra B é bem grande, né? E é praticamente também na letra C, né? E aqui a letra D é bem pequenininha, né? Então você vê aí que na área da exata é um pouco mais complicado e tá usando aí as técnicas, né? Então seria uma ideia boa estar chutando a letra D, porque é pequenininha, na letra B e na letra A porque é grande. E tem também aqui esse padrão aqui do nome, né, da frase, tá ok? No caso aqui dessa questão, a opção correta aí é a letra B. Então vamos pegar outra questão. Uma questão agora aí do bombeiro, ok? Então vamos lá. Então aqui tem uma bandeira. Então ó, as opções. Então observa aí que o 1 e o 2, né, aparece bastante, né? Então aí uma tendência normal, né, usando as técnicas do chute, seria chutar na letra C ou na letra D, tá ok? Então aqui esse 1040 aqui, né, 5040 seria também aquela ideia, né, ou de uma opção absurda ou a ovelha negra, tá ok? Nesse caso aqui é uma opção absurda, né? E aqui a ideia de chutar na C ou na D, né, se a gente fosse chutar numa das duas a gente erraria, no caso aqui é a letra A, mas observe que na letra A também aparece o 2, né, usando aí a ideia de mais voltada, tá ok? Se você ficar usando essas técnicas aí nas áreas de, digamos assim, não exatas, você vai ver que é show de bola, né? O Sapoia faz muito isso aí, tá ok? Então vamos ver outra aqui. Mais uma questão. Vamos lá. Ó, essa daqui, né? Então aqui nas opções, o que é que a gente pode usar? Ó, você vê aí, deixa eu ver, alguma ideia aqui, né? Tem 4, né? A gente pode usar também a ideia de mais votada, aqui em todas aparece o 5, né? Só na letra B. Só que se a gente fosse colocar na ordem normal, aqui seria o que? Seria 43, né? Depois viria o que? A 45, né? E assim vai. Então ele deu um pulo, né? Então também eu teria aí como uma tendência forte eu estar na letra B, né? Ele deu esse pulo, ele não seguiu uma sequência, ele tentou aqui embaralhar, né? Então ele deu um pulo aí da 43 para 47, né? Onde a letra B ele poderia colocar aí 45, a letra C, né? Ele poderia colocar o 47 e assim vai. Mas nesse caso aqui a opção correta seria a letra D. Então aqui a letra D é a correta, né? Então observe que o 4 aparece bastante, né? E o 5 também, né? Então são, digamos aí, os números mais voltados, tá? O 4 e o 5 são os dois dígitos mais voltados, tá ok? Então pela ideia da mais voltada também, a gente acabaria isso também chutando a letra D e acabava acertando. Próxima questão. Vamos lá. Vou pegar aí a questão número 31 aí, também do bombeiro, né? E ela diz o seguinte, vamos ver. Essa aqui é uma questão perfeita, né, onde a gente aí com um pouco de entendimento, ou seja, usando aí o conhecimento tradicional, a gente pode aumentar a probabilidade aí bastante. Por quê? Porque de aqui que o cara
a capacidade do tanque de um veículo bicombustível é de 50 litros. Então ele vai colocar 50 litros. Então nas opções o que é que acontece? Quando a gente somar, né, porque ele vai colocar álcool e gasolina, então a soma vai ter que dar 50. Então você vê aí que o examinador em alguma dos itens, ele coloca aí opções que a soma não dá 50, tipo aqui ó, 31 com 18, não dá 50, então já descarta a letra E, né? Então ó, as únicas que dá 50 é a letra D ou a letra A, poxa. Então ó, você já tem agora aí 50% de chance de acertar se for chutar, né? Então você vai estar ou na letra D ou na letra A. Então você vê aí, né? Usando aí o conhecimento tradicional juntamente com a técnica, a gente já eleva bastante a probabilidade de acerto, tá? Nesse caso aqui dessa questão, a opção correta seria a letra D, tá ok? Né? Então pegar uma próxima questão. Questão aí número 36. Então, ó, aqui essa questão, o que é que acontece? Você vê aí que o 134 está muito, né, distante aí dos outros números, né? Você vê que os outros números são números pequenos, 144 aí já deu um pulo bem maior. Então o que acontece? Ou 144 é uma opção absurda, ou ele aí seria a ovelha negra, né? Ou seja, tenderia a ser a opção correta. E nesse caso, a letra B é a opção correta, ou seja, 144 aí é a resposta certa dessa questão, tá? 144 é a ovelha negra. Próxima questão. Questão aí de número 39 aí do bombeiro. Então vamos ver. Então, ó. Então observa aqui também, usando a ideia aí da mais voltada, né? Então temos aí ou a letra B ou C, né? Que tem 10, né? Como mais voltada. Tem também, né, as duas aqui como mais voltada, né? Então também tem aquela outra ideia da ovelha negra, né? Só o 20 é diferente, né? Mas com certeza aqui a tendência é muito maior, tá na mais voltada, tá, pessoal? Você vê que é bem, né? Só mudou aqui, ó, ano, e a outra meses, né? Nesse caso aqui a opção correta seria a letra B, 10 anos, tá ok? Próxima. Então olha só. Então vamos analisar aqui também, né? Tô usando a ideia da mais voltada, né? Então você vê que todas as questões são bem parecidas. E tem a letra B aí que é diferente, né? Acreditando aí na ovelha negra, só que não é, tá? Digamos aí um item absurdo. Nesse caso aqui a opção correta seria a letra C, tá? Se não me engano é a letra C. Próxima. Vê aí também aí foi no bombeiro. Então aqui, ó. Você vê que ele tenta seguir uma ordem, né? A letra 11 aí seria o que depois 12, 13 e tal, mas ele inverteu a ordem, tentou embaralhar. E você vê que o 11, né, aqui na letra B seria o 12, né? Então é como se o 11 tivesse fora da ordem, né, fora do padrão. E é tão tal que é justamente a resposta certa, né? Então a gente conseguiu encontrar aqui o padrão, né? Você vê aqui, ó, 15, 14, 13 e 12, né? Ficou decrescendo, né? Só que o 11, né, não entrou, digamos aqui nesse padrão, né? É como se fosse aí uma ovelha negra, tá? Então 11 aí é a opção correta, tá? A letra A, né? Não segue o padrão. A última, a de número 49, também do bombeiro. O que é que acontece? Vamos lá. Também aqui, né, usando a ideia da mais votada, né? Então você pode descartar a letra A, que vai ser absurda, não é a ovelha negra. E aqui você vai chutar aí nessas duas opções. Você vê que o 5 e o 2 são mais votados, né? Nesse caso aqui dessa questão, a resposta correta seria a letra E, 2 centímetros, tá ok? Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui, tá? Qualquer dúvida, entrar em contato. Vê aí os vídeos aí no YouTube aí, principalmente aí do professor aí Paulo César, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato.